E aí? Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui para de desabafo, né? Bom, fez exatamente um mês que minha avó faleceu e já faz um mês que eu tô nesse processo de luto aí. E cara, parece que isso, sei lá, não sei se isso melhora, se a gente acostuma com isso, mas me bateu uma saudade muito grande. Eu já sinto saudade da minha avó todo dia, né? Mas eu tenho sentido muita falta dela, cara. Quando eu vou lá na cidade vizinha, que é onde meus familiares moram, minha avó morava e eu morava lá também, cara, me bate uma tristeza muito grande. Todo dia eu fico lembrando dela. E uma parada que eu achava engraçado, que muita gente sempre me perguntou o que eu chamava minha avó de mãe, sabe? É diferente, né, você chamar sua avó de mãe, mas é porque quando eu era criança, eu sou um dos netos mais velhos, né, então eu não tinha muito costume de ter alguém chamando de vó, e aí eu aprendi a chamar de mãe, porque eu sempre chamei minha mãe de mamãe e meu pai de papai, porque meu pai mais minha mãe gosta que chama assim. E a minha avó eu comecei a chamar de mãe, então a vida toda eu chamei ela de mãe. E ela sempre disse que vó era mãe em dobro, sabe? E ela foi como uma mãe pra mim também, sabe? Por alguns anos eu morei junto com ela, eu cresci na casa dela todo dia, eu ficava muito triste. Eu lembro que quando eu era mais novo, minha avó às vezes viajava para visitar os familiares dela em outro estado, ou então para ficar na casa da minha tia, e ela ficava mais de anos fora e eu ficava muito tempo sem ver ela. Eu lembro que eu morava numa casa assim, em terreno lá onde era, morava numa casa de baixo. Minha avó morava na casa lá de cima, assim, aí eu conseguia gritar pra minha avó lá da janela, lá da laje. E aí às vezes eu sentava na porta de casa e ficava olhando lá pra cima e perguntava pra minha mãe, assim, se minha avó um dia voltar, porque eu tinha muito medo dela nunca mais voltar a morar perto de mim, sabe? Eu lembro que quando eu fui me mudar da casa dela pra poder vir morar aqui onde eu tô morando hoje, que eu fui contar pra ela, eu comecei a chorar, porque eu sabia que eu senti muita falta dela e que ela sentia muita falta de mim. Foi um dia difícil, que eu fui contar pra ela que não ia mais morar com ela. E eu sinto muita saudade dela. Eu sinto muita falta da minha avó. A minha outra avó eu não conheci, porque quando ela faleceu, né? Minha avó por parte de mãe, ela faleceu quando eu ia fazer 2 anos. Eu não tinha nem 2 anos ainda, se eu não me engano. Então eu não cheguei a conhecer muito bem. E meu avô se casou com uma outra mulher que eu considerei como minha avó também, né? Só que hoje meu avô também já não tá mais com ela, né? Mas ela era minha avó, sim, eu gostava muito dela, sempre gostei muito dela, mas a relação que eu tinha com a minha avó mesmo, por parte de pai, sempre foi diferente, sabe? Sempre foi uma relação que... eu não sei, parece que é estranho, mas eu sentia às vezes que lá era minha casa também. E que eu sentia que eu podia confiar na minha avó sempre. E ela sempre estaria aqui por mim. Ela sempre me ajudou em tudo. É... tudo que ela podia fazer por mim, ela fez. Por mim, pelos meus irmãos, pelos meus tios, meu pai. E ela sempre foi uma pessoa muito boa. E cada dia que passa eu não sei direito como lidar com isso, sabe? É difícil lidar com o processo de luta porque eu sempre acreditei que a morte,
quando uma pessoa... Quando você para de conversar com uma pessoa e ela tá distante, mas você sabe que ela tá por aí, mesmo que você não tenha mais contato com ela, você sabe que um dia você ainda pode falar com ela de alguma forma, você sabe que ela tá por aí, sabe? Você sabe que você pode encontrar com ela de algum jeito. Mas quando uma pessoa se vai, eu penso que a pessoa, ela, por mais que você queira falar com ela, não tem como. Porque fisicamente ela não tá mais aqui, ela não tá mais em lugar nenhum do mundo. Então, você só vai ter a lembrança mesmo. E eu acho que eu só tenho boas lembranças da minha avó. E é difícil porque, apesar de tudo, eu sinto que ela ter ido talvez tenha sido melhor pra ela, porque ela tava sofrendo muito há muito tempo, sabe? E ela tava sofrendo muito e ela não ia aguentar mais. E sem ser pelos problemas de saúde, eu acho que ao longo da vida dela toda, eu sempre senti que a minha avó nunca foi feliz de verdade. Apesar de ser uma velhinha teimosa pra caramba, ela era uma pessoa que sofreu muito. Era uma senhora, era uma jovem que saiu lá do interior da Bahia para viver a vida em outro estado, né? Batalhou a vida toda, sofreu muito a vida inteira. Sofreu muito a vida inteira. Passou muita dificuldade, mas ela tinha tudo. Tudo para ser a pessoa mais amargurada do mundo. Tudo para ser a pessoa mais triste, mais amargurada, mais revoltada com a vida, sabe? Cheia de traumas. Mas apesar de todos os problemas que ela teve, que consequentemente acabou afetando ela fisicamente, a saúde dela, a saúde mental dela também, que claramente está afetada. Apesar de tudo, ela foi uma pessoa que sempre desejou o melhor da vida. Sempre falou que a gente tinha que enxergar as coisas boas. Sempre esteve aqui por todos nós, que somos familiares, até pessoas que não são da família, mesmo pessoas que não apoiavam ela, que nem gostavam dela, faziam de tudo pelo mal dela, ela nunca revidou isso e sempre ajudou as pessoas. Eu acho que o ensinamento bom que eu sempre vou levar dela, ela é uma pessoa muito boa e eu sinto muita saudade dela. E tá difícil me recuperar disso. Eu passo as noites em claro pensando nisso. Eu passo todos os dias lembrando disso. E eu sei lá. Às vezes eu choro, às vezes eu fico lembrando. É muito difícil pra mim, sabe? Eu amava muito minha avó. E os vídeos que eu faço aqui, por exemplo, ela era uma das pessoas que mais achava legal, que mais incentivava eu fazer. E devo dizer que, apesar de estar sentindo um desânimo absurdo por causa de tudo, da vida, por causa disso, ela sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, sempre me ajudou em muita coisa. Sempre que eu precisava de alguma coisa, eu sabia que eu podia contar com ela. Se ela precisasse também, eu ajudava ela no que eu pudesse. Que ela descanse em paz. É isso. Espero que eu tenha conseguido demonstrar o quanto eu amava ela. Bom, que saudade da minha avó.